Agora, quando eu chamo a atenção para esse assunto, é um assunto muito sério, um assunto delicado dentro da igreja e fora da igreja, porque no Brasil o aborto é considerado crime. Mas muitas mulheres ainda assim, ao se depararem com uma gravidez indesejada, elas ainda optam, ainda pensam, né, nessa opção que é o aborto. Por isso nós vamos falar sobre esse tema hoje, sobre o aborto, e vamos falar também sobre o Ministério ANGE, que é o Ministério de Apoio a Mulheres com Gravidez Indesejada da Igreja Batista da Lagoinha. Para isso eu recebo aqui a Catilene Silva, que é a coordenadora do ANGE. Catilene, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar novamente aqui. Fica bem à vontade. E aqui logo ao meu lado nós temos a Maria José Mairim, que também é conselheira voluntária desse projeto. E agora, para você que está em casa, para você entender um pouco mais dessa realidade, eu te convido a assistir este vídeo. Veja só. Culpa de ter feito aborto eu nunca tive, porque se for pecado, Deus há de me perdoar. Na verdade, quando o desespero toma conta de uma mulher nessa situação, ela só pensa no futuro, na vergonha e no quão difícil pode ser criar um filho. Surgiu de uma visão lá de Chicago, por haver muitos casos de aborto. E aí essa visão veio aqui para Belo Horizonte e a pastora Zenete acolheu essa visão junto com o pastor Márcio, aqui na Igreja Batista da Lagoinha. E a partir daí, em 2008, foi implantado o ANGE aqui em Belo Horizonte. Fui vítima de estupro, aí com isso eu acabei engravidando também. Aí quando eu soube que estava grávida, o meu pensamento foi em tirar, me matar. Eu fiquei a gravidez inteira trancada dentro de casa, porque eu tinha medo de pisar na rua. Meu marido, ele começou a se envolver com bebida e aquilo foi entristecendo muito o meu coração. E foi quando eu descobri que eu estava grávida. E naquele momento eu fiquei muito chateada. Eu fiquei naquela angústia dia após dia, de querer saber o que é que eu ia fazer. Eu ia para a internet, eu procurava um monte de coisa, o que é que precisava tomar para que expelisse aquela criança. Quando eu olhei no espelho assim, que eu fui lavar o meu rosto, veio aquela voz assim, olha, você está grávida. E agora, o que você vai fazer? E aí é onde o anjo vai trabalhar com ela a aceitação, o amor à vida, o amor ao bebê, entendeu? A querer aceitar a gravidez, a amar, a conversar, a falar com o bebê,
para que ela possa amá-la, para que ela haja um interesse de escolher um nome, de fazer um pré-natal, porque quando ela está rejeitando, ela não pensa em nada disso. Ela só pensa nela e em resolver o problema. O anjo foi pra mim, tipo, uma salvação. Que falou comigo, me mostrou aí quando eu fui fazer o ultrassom pelo anjo também. Aí eu fui desistir na mesma hora. Agora eu não vou fazer, não vou mais tirar, eu vou ter e vou enfrentar tudo e todos. Hoje, graças a Deus, meu filho tá com 3 anos e 4 meses. Uma criança linda, super saudável. Assim, pra ele e pra mim hoje ele é tudo. Eu chego do trabalho, me abraça, fala mamãe eu te amo. Resolvi seguir a vida em frente, viver por eles. Hoje eu poderia não ter esse abraço, poderia não ter aquele pedacinho de gente dependendo de mim. E ela é uma bênção para minha casa, uma bênção para minha família. Eu só tenho que ser grata ao Senhor por isso. E ali envolvida ali com a igreja, os irmãos cuidaram, me amaram de uma forma sobrenatural e eu não abortei aquela criança. Então nós precisamos sim de ajuda, porque como são só doações e essas mulheres chegam aqui realmente necessitadas, não somente no caso da autoestima, mas necessidade material mesmo, financeira. Elas chegam aqui, tem casos eu faço algumas visitas nas casas, de chegar numa casa e não ter um chuveiro, de não ter uma descarga na casa, entendeu? De ser 2 cômodos sem janela. Então, assim, são situações muito fortes. E aqui elas encontram esse apoio. Porque aí, às vezes, chegam situações que a gente precisa até pagar uma conta de luz para elas. Porque, às vezes, tá com 5 filhos e não tem o que fazer, como fazer. E aí, o anjo vem e dá esse apoio, esse suporte para ela. Então, está aí também a necessidade. Nós precisamos de pessoas que abracem essa causa. Porque aqui é restaurar vidas mesmo, é trazer transformação para a vida dessas mulheres. É importante a gente observar isso, né, e ver o quanto que o ministério é relevante, ele é importante nessa nossa sociedade cada vez mais fria. Então, para você, querido telespectador, que está aí assistindo de tudo um pouco, viu esse vídeo agora, mas não identificou bem o que está acontecendo, nós vamos falar agora sobre, ainda num programa especial, em ocasião do Dia das Mulheres, nós vamos falar sobre o aborto. Ali nesse vídeo que exibimos agora, diz que dia sim, dia não, uma mulher morre em decorrência aí da prática do aborto. Esse é um número, né, Catilene, muito significativo, né? Dia sim, dia não, número alto. Muito alto. Dentro desse contexto, né, o que o Ministério Anjo, então, fala pra gente o que é o Ministério, a sua linha de atuação, o que ele faz? Sim, é um apoio a mulheres, né, numa gravidez indesejada, e nós estamos ali as mulheres chegam ali, para elas a única solução é não ter esse bebê. Às vezes ela não é o caso da criança em si que ela está rejeitando, mas a situação que ela está vivendo, e ela canaliza isso na gravidez. E aí nós estamos ali para apoiá-la, nós temos assistente social, psicólogas, conselheiras, médicas, enfermeiras, para apoiar, para cuidar da mulher nesse momento que ela se vê tão fragilizada. Para ela não tem solução. E o maior atendimento, o maior caso que chegam para nós são de rejeição. Rejeição, ela não tem às vezes coragem de abortar, mas ela está rejeitando a gravidez, que é o caso da situação, e ela canaliza isso na gravidez. Isso aí normalmente acontece com qual perfil de mulheres? Normalmente são as meninas mais novas, solteiras? Sim, solteiras. A maioria são solteiras. O ano passado nós atendemos muitos casos de adolescentes, né, com rejeição. Mas são todos os casos, mas a maioria são solteiras e tem mulheres casadas. Então, assim, não há um perfil específico. Tem mulheres casadas que sonharam ter filhos, planejaram a gravidez, mas na hora que ficou grávida, houve a rejeição. Agora, Catilene e Maria José, dentro ali do ministério, né, como que funciona, por exemplo, nesse caso? Chega lá a mãe, às vezes ela até sonhou, ela até deseja ter filhos e tudo,
mas às vezes por uma questão do sexo do bebê, porque já aconteceu isso também, né? De rejeitar por causa do sexo do bebê. Já sim, pastor. Eu mesma atendi um caso de uma menina que ela sofreu abuso quando criança. E ela, então, ela planejava, assim, ser mãe, queria ser mãe, mas sonhava com uma menina. E ela, então, começou a planejar, mas muito jovem também, porque ela engravidou com 16 anos. E ela engravidou e aceitou bem a gravidez, achando que fosse uma menina. Aí, quando fez o exame, descobriu ser um menino. E ela, então, chegou lá para nós no Anjo, né, Kátia? Rejeitando essa gravidez por ser do sexo masculino. E nós, então, acolhendo essa menina, recebemos, orientamos. E nós, no decorrer do atendimento, nós descobrimos que ela tinha sido abusada e tudo por um homem, um vizinho. E por isso ela estava rejeitando aquele bebê. E nós acolhemos. A figura de homem, a figura masculina para ela, causava já esse tipo de repúdio, de rejeição aí, não é? No decorrer do tempo, nós descobrimos que ela tinha um convívio muito ruim com o pai, com o irmão, que seria ela e o irmão, né? E ela teria um convívio muito ruim com o sexo masculino. Então, nós mandamos para a psicóloga e tal, e a nossa junta toda de conselheiros ali, nós descobrimos isso. Aí, mas acabou com o tempo, né? O Senhor vai fazendo a obra, né? E ela acabou aceitando bem a gravidez, tal, recebeu o filho. Hoje ele já tem quase 8 meses de idade. Que lindo. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, né? Ela ama esse filho, tanto que agora a gente está numa luta, querendo fazer ela voltar a estudar. Mas ela fica muito apegada ao filho, né? Ela quer continuar em casa cuidando do filho. A gente quer realmente colocá-la de novo na vida, né? A vida tem reinserir o contexto social dela, né? Cultural. A gente tem um outro caso também, licença, pastor, que a gente está atendendo, que ela também é casada, né? Está na igreja, primeira gravidez, e ela está rejeitando porque é menino. Porque é menino. Porque é menino. Porque ela acha que ele vai ser homossexual. Ela colocou isso na cabeça e ela está... Pode falar. Ela está rejeitando porque é menino. Porque ela não quer porque é menino. Em termos assim, a gente fala sempre muito da questão de relação causa e efeito. Por causa de uma relação ruim que ela teve. Também, na figura ali do pai, isso, naturalmente. Do pai. Né? Agora, quando, por exemplo, falando da saúde da mulher, o que implica? Eu sei que talvez não é a área específica de vocês, mas pelo conhecimento, prática, contexto, o aborto, os males que ele traz para a mulher. São muitos, né? Quando elas chegam lá, para elas não pensam nisso, né? A questão da saúde, elas não olham isso. Mas elas correm risco, né? De morrer, correm risco de ficar sequelas, sequelas na criança, sequelas para ela, né? E o emocional, o psicológico dela, a gente sempre fala que a mulher ela jamais vai ser a mesma. Durante a matéria falou ali sobre a questão de culpa. Sim. Como que elas, por exemplo, vocês também tratam de uma certa forma assim de mulheres que já praticaram o aborto, Sim. Vocês também são procuradas e que hoje carregam essa dor, essa culpa? Sim. E como cuidar? Qual que é a linha de ação? A linha de ação é a palavra, né? A palavra de Deus. Eu sempre, né? A gente está sempre tendo reuniões com as conselheiras e tudo. E o que a gente fala é que nós estamos ali na dependência realmente do Senhor, né? A gente precisa estar ali. A primeira coisa é amar vidas, né? É ter esse amor do Senhor no nosso coração e se colocar no lugar dessa mulher, entendeu? E estar na dependência do Senhor, porque nós mesmos, nós não podemos estar ali, ouvir essa mulher, aconselhar e ela desistir de um aborto. Que ela chega ali desesperada, que para ela a única solução é essa. Agora, Catilene, você é assistente social, né? Sim. Por formação e tudo, e trabalha lá no Ministério. Então você formou-se e, claro, eu imagino que por Deus já esse dom aí do Ministério de Misericórdia, né? Sim. Não é verdade? Agora, e você? Como foi a sua experiência com o Anjo, Maria José, assim, para estar lá hoje conselheira? Você é formada? Qual que é a sua? Então, pastor, minha experiência com o Anjo foi muito interessante. Eu fui para o Anjo através do Carisma. Eu estava cursando o primeiro semestre, né, primeiro período do Carisma. E eu vi no Carisma uma chamada no dia da Assembleia
e o Anjo estava pedindo voluntários, né? E eu, então, liguei para lá. Na verdade, eu liguei na tentativa de marcar uma entrevista para minha filha, porque a Karine estava, na época, morando comigo e ela estava desempregada, estava com um tempo muito ocioso e eu queria que ela tivesse uma ocupação. Mas eu já vinha de um histórico de aconselhamentos da minha igreja. Eu não sou da Igreja Batista da Lagoinha. Então, mas aí na semana que eu liguei e marquei com a pastora, a minha filha arrumou um emprego. E eu liguei, a Catilene atendeu e contei para ela a história. E ela me disse, venha você então conhecer o ministério. Eu já conheci o ministério assim de ouvir falar. E eu então resolvi ir, né? E passei pela entrevista, preenchi a ficha de voluntariado. E assim, a pastora no primeiro dia já disse que eu estava apta a aconselhar. Passei por um dia de aprendizado, assisti um aconselhamento e assim fui ficando no Anjo. E já estou lá quase 2 anos. Que legal. Né? É um trabalho, assim, um ministério que eu amo muito, um ministério que eu me identifiquei muito. E amo fazer o que eu faço. É um trabalho maravilhoso. Nós recebemos moças como o senhor perguntou há pouco, que tipo, qual que é o perfil? Na verdade, nós recebemos as pessoas vários perfis no Anjo, né? Tem específico. E também condição social, né? Casadas, solteiras, cursando faculdade, outras coisas, muito pobres, vários tipos de mulheres nós recebemos ali, né? E o Anjo, ele está aí para acolher esse tipo de mulher que nos procura e muitas vezes nós recebemos mulheres ali achando que lá é uma clínica de aborto. E nós já tivemos aqui, até divulgamos isso, no caso de uma repórter, que ela viu um cartaz, ela já estava trabalhando na matéria, e aí ela viu o cartaz achando, olha, eu vou lá, eu vou me cadastrar, vou me aventurar ali como se eu fosse uma mãe que, uma mulher, né, grávida que já fosse para abortar. E ela teve uma surpresa gigante, né? Inclusive, eu que atendi o telefonema dela. Ela ligou, né, falando. Aí a gente sempre fala, não, nós não podemos falar nada por telefone. Você precisa vir aqui e marcar um horário. Isso foi um prato cheio para ela. Foi. Né? E aí ela esteve lá e foi uma hora e meia de atendimento, né? E ela contou, né, uma versão que não é a realidade, né? E foi aconselhada e depois fez aquela matéria abençoada, né? Que ela fez sobre o Anjo. Agora, a gente fala do aborto, nós temos que ressaltar que isso é um assassinato. Com certeza. Ali, a concepção ali já é uma vida. Sim. Se está pequenininho, se formou o coração, se formou o olhinho e tal, isso não importa. É uma vida. É uma vida. E normalmente as mulheres, elas vivem essa condição de simbiose ali, entender que ela tem o direito sobre essa criança como se fosse extensão do seu próprio corpo. E na verdade, não é. Não é. Na verdade, vocês trouxeram aqui, eu queria ver aqui, mostrar para você, telespectador, eu queria pedir aos nossos amigos cinegrafistas aqui, aqui estão em tamanho real e peso o formato do bebezinho desde a sua concepção, dentro do ventre. Aqui, ó, onde está o meu dedinho aqui, ó, é um bebezinho de apenas 7 semanas. 7 semanas. Eu levantei aqui, vocês me desculpem. 7 semanas. Ou seja, menos de 2 meses, ele já tem esse tamanhozinho aqui, ó. Eu estou ali mostrando. Aqui 8, aqui 9, 10 e aqui 12 meses. Ou seja, 12 semanas. Ou melhor, 3 meses. 3 a 4 meses aí. Isso. Ou seja, olha para vocês verem como que é tão frágil. E é tão interessante aqui o peso. De fato é muito leve. Sim. É um peso real, mas é leve. Mas é completo, né, pastor? Ele é completo, ele já está todo formadinho aqui. Todo formadinho, olha, o nariz, orelhinhas, a boca, os bracinhos. Tá vendo? Os pezinhos cruzados em posição fetal, né? Então já está completo esse bebê com 2 meses de gestação. E aí, quando as mulheres chegam lá dizendo assim, sou eu que mando, como trabalhar com isso? Não vai como poder que falar é assim? melhor, porque ela já atendeu, né, um caso, até que casos que elas desistiram e casos que elas saíram decididas a cometer o aborto. Ainda assim? Ainda assim. Então, pastor, teve uma moça que eu atendi. Porque eu estou perguntando isso porque um dos maiores argumentos dos defensores aí do aborto
é isso, que a mulher ela tem o direito sobre o seu próprio corpo. Acho que nem sobre o seu próprio corpo ela tem direito de pensar que Deus que é o doador da vida. Para começar a história, Na né? verdade, é isso que a gente ensina, né? Quando a gente atende essas moças que chegam lá, na maioria, algumas que vão achando que lá é uma clínica de aborto, a gente chama a atenção delas para isso. Geralmente a gente mostra esses bebezinhos para elas, falamos da idade, como ele já está completo e levamos ela para a palavra. Né, lá no livro de Jeremias diz, né, que o Senhor ele nos viu quando nós ainda éramos matéria informe e Ele nos chamou como profetas para as nações, né? Então, isso a gente diz para elas, olha, o Senhor já vê essa criança como uma vida e é de Deus, é do Senhor, não é uma extensão do seu corpo, é uma vida que está sendo gerada dentro de você. E explicamos para ela, assim como ela, um dia foi formada no ventre da mãe, e o Senhor já tinha visto, antes dela se tornar um bebê, ela era uma matéria informe, porque aquele filho também era isso. Né? E nós recebemos casos que as moças realmente desistem do aborto, né? Graças a Deus. Né? E nós dizemos isso, é uma vida, o Senhor tem planos, porque nós ensinamos a elas que o Senhor é o Deus da vida. Parte, Maria José, do mesmo princípio aí também, ou já requer ali até, porque conta aqui, já dissemos, conta com o apoio de psicólogos, enfermeiros, profissionais da saúde de uma maneira em geral. E quando a mulher chega e diz assim, então tá, eu não vou abortar não, mas eu vou suicidar. E aí? Porque esse também é um ponto alto, né, dessa crise, desse momento aí. Já apareceu lá assim também? Eu atualmente estou atendendo uma assim. Ela, na verdade, ela chegou grávida, de segunda gravidez, mãe solteira, conhece a palavra e tudo, mas ela está com muita vergonha de ser mãe solteira. E ela me disse que por várias vezes ela quis entrar, ela não tem coragem de abortar, mas por várias vezes ela quis tirar a vida dela, ou seja, ela queria entrar na frente de um carro para que colocasse fim naquilo, ou se ela não morresse, que o bebê morresse, que para ela não seria um aborto. Né? A gente sempre parte desse princípio, né, pastor? Nós levamos para a palavra, o nosso trabalho ali, o meu, né, como conselheira espiritual, é feito todo pautado na palavra de Deus. Você me disse, sua filha já passou ali, já tivemos um contato ali grande, porque ela passou no curso de noivos. Você é mãe, você também é mamãe? Não. Ainda não? Ainda não. Mas o que acontece? Já teve caso de você ter que abraçar, às vezes o abraço ali, curar aquele abraço? Muito, pastor, muito. Teve uma moça que eu atendi de Ipatinga e ela veio achando que lá era uma clínica de aborto e nós atendemos e no final ela chorou muito, desistiu do aborto, ela me abraçou chorando, foi um caso que nos marcou, né, Cátia? E me perguntou, por que vocês fazem isso? Quanto que é a consulta que você me deu? Queria pagar. Porque grátis! Eu já tenho um patrão, ele se chama Ele já Jesus, pagou, né? Ele pagou o preço para que você hoje estivesse recebendo do amor dele, através de um abraço. E ela ficou muito emocionada por saber que ele era uma equipe de mulheres que trabalhavam em favor da vida e não buscando financeiramente nada em ganhar troca. então. Agora, quando fala financeiramente também, aquilo que talvez seja uma das maiores barreiras é essa. A mulher ela se vê grávida, igual na matéria foi estabelecida, grávida, às vezes vive numa situação paupérrima e como que o ministério atua aí? Ajuda com o enxoval? Como que é? Sim, nós damos enxoval, quando ela completou 8 meses, nós damos enxoval. Nós recebemos doações de roupas de mulheres para passar para as gestantes, roupas de crianças, que muitas têm 3, 4, 5 filhos de outras idades. Então nós abençoamos também. Uma cesta básica, leite, fralda, às vezes a necessidade de pagar uma conta, né, de luz ou de água, ou um gás. Então, todo esse auxílio também, material, às vezes doações de cama, berço, carrinho. Então, todas as doações que nós recebemos são para essas mulheres que são acompanhadas. Já tem um destino certo. Gente, que trabalho maravilhoso! E agora, para a gente encerrar aqui, eu primeiro já agradeço vocês de estarem aqui nos dando, e eu sei que as mulheres que nos assistem, elas estão assim, lá cuidadas, já sentem-se cuidadas, né? Tem um convite também, não tem, Catilene? Eu gostaria de fazer um convite. Faz um convite aí pra gente. Dia 11 de abril, nós vamos estar realizando uma palestra falando sobre rejeição, falando sobre depressão pós-parto,
Às vezes aquela mulher que sempre sonhou em estar grávida e agora ela está grávida, mas ela não quer. Ela fica sem entender o que está acontecendo. Nós vamos falar sobre isso. Então, você mulher que está grávida, está aqui o convite para você. Dia 11 de abril, às 16 horas, pode estar ligando para os contatos, né, que estão passando aí do Anjo e fazer a sua inscrição. Nós esperamos você lá, porque nós entendemos que só Deus pode dar a vida. E isso que você está passando, nós podemos te ajudar a passar isso com você. Você não está sozinho, nós estamos com você e nós queremos te ajudar nesse momento que é tão importante para você, que é gerar uma vida, que é um dom, né, que o Senhor te confiou. E nós queremos te ajudar nesse momento. E nós esperamos você lá. E pode preparar um espaço grande, porque vai encher lá e eu sei que vai ser bênção. Eu creio. Catilene, Amém. obrigado pela presença aqui no nosso eu que De Tudo Um agradeço. Pouco. Maria José, Deus abençoe. Manda um abraço para a Karine lá, em meu nome. agradeço, Um abraço para todos do ministério lá. E que Deus possa, de fato, honrá-las. Honrar esse ministério que tem defendido a vida, tem levantado essa bandeira, que Deus mande trabalhadores, mande voluntários, mande profissionais, para que isso alcance. E apoios de empresários, né? Você que está em casa, está nos assistindo, os contatos do Anjo estão aqui, ó. Pode colocar para a gente, produção, estão aí, você... Fica o apelo. Você tem aí fraldas, você tem roupinhas de criança, você tem roupas de gestante, PMG, GG, XPTO, não tem problema. Você pode entrar em contato com o Anjo, que eles precisam da sua doação. Você é mãe, sabe o valor da vida, pode se voluntariar lá também para ajudar, porque isso vai fazer diferença para muitas outras vidas. Aquelas que daqui a alguns dias nós vamos estar carregando nos nossos braços. Não é isso, meninas? Verdade. Obrigado de verdade. Voltem sempre. Precisar de tudo um pouco. Vamos abraçar essas causas aí, defendendo a vida, porque nós amamos o autor delas. É verdade. Amém? Amém.